Neste vídeo nós vamos configurar os periféricos de encoder e PWM. Inicialmente nós vamos copiar o projeto já existente. Nós vamos colá-lo com o nome timer_, exemplo 1. Vamos salvar no local padrão, a pasta do workspace, copiar. O projeto deve aparecer aqui embaixo. Nós já podemos fechar esse projeto no DC e partir para as edições do projeto do timer. Nós necessitamos deletar tudo que está relacionado com debug. E alterar o nome do arquivo .ioc de modo que ele tenha o mesmo nome do projeto. Nós então podemos abrir o main.c e abrir o arquivo .ioc para realizar a configuração dos periféricos. Para desconfigurar a configuração do conversor AD do projeto anterior, basta simplesmente clicar aqui no terminal e clicar em cima da opção que está selecionada. Vai ter o efeito contrário e a configuração vai ser desfeita. Tá. O que estamos interessados é aqui na parte dos timers, ok? Se eu venho aqui para o timer 1, a gente pode ver que é um timer cheio de opções, certo? Comparação com o timer 6 e timer 7, são timers que não possuem configuração praticamente nenhuma. Se eu iniciar aqui com o timer 6 e ativá-lo, eu posso ver que eu tenho as opções aqui do Prescaler, do Counter Mode, que é para esse timer simples só temos uma opção, e aqui o Counter, tá? Para quem lembra do vídeo anterior, a gente tinha dois registradores para configurar. Um era o Prescaler e o outro era justamente o Counter. Se eu selecionar essa opção aqui de Auto Reload, o timer vai continuar contando mesmo após ocorrer o estouro, certo? Se tiver no formato na configuração Disable, o timer só vai contar uma vez e depois parar. E por último aqui é a forma como o timer vai iniciar a contagem, certo? Se é por reset, ou seja, um bit específico do registrador, se é pelo count enable, que é o que eu vou configurar aqui, ou update event. Então, se eu for configurar este timer segundo o exemplo de 1 milissegundo de temporização, eu tenho que 1000 para o valor do counter e 167 para o valor do Prescaler. Então basta vir aqui, configurar com o valor 1000 e configurar com o valor 167. Vindo aqui para o timer 1, certo? A gente pode ver várias opções, tá? Slave Mode, Trigger Source, Clock Source. Para a funcionalidade que nós vamos configurar, no caso PWM, nós não precisamos de nenhuma dessas configurações. Nós podemos ir aqui direto em canal 1 e entre essas opções, PWM, ok? Então a gente pode ver que tem PWM no canal 1, PWM no canal 1N, que são dois terminais diferentes, PWM nos dois canais, ou seja, canal 1 e canal 2 vão ter sinais complementares. Quando o canal tiver nível alto, o canal 2 vai estar em nível baixo. Para esse exemplo eu vou selecionar apenas o canal 1 e a gente pode ver que ele já selecionou aqui a porta P9. Entre as opções da porta P9 é justamente timer 1, canal 1. A gente pode ver aqui a configuração de Prescaler, tá? Se eu voltar aqui
no exemplo, se eu considerar 8 bits de precisão, eu tenho 255 para o counter, 43 para o prescaler. Então eu posso colocar aqui 43. No counter eu posso colocar 255. Eu vou selecionar como contador up, certo? A gente pode ver que comparado com o timer 6 eu tenho outras opções de contadores. Isso muda um pouco a forma como o PWM vai funcionar. Mas pra gente esse modo de contagem não importa muito. Este timer 1 em específico tem um divisor interno de clock, então além do prescaler para dividir o clock, ele tem uma possibilidade de dividir o clock por 2 ou por 4. Como a gente fez as contas sem considerá-lo, simplesmente sem divisão, certo? E auto reload preload habilitado, senão o PWM não vai ser gerado de forma contínua. Nós não estamos usando a saída para disparar algum outro evento interno. Nós não estamos usando essa funcionalidade do dead time por enquanto, certo? Então vamos direto aqui para a opção de geração de PWM, tá? Aqueles dois modos que eu expliquei no vídeo anterior sobre quando o PWM estaria em nível 0 ou quando ele estaria em nível 1 pode ser configurado aqui, tá? A gente pode configurar um valor para a largura de pulso, o Duty Cycle. No caso, o Duty Cycle tem que estar entre 0 e 255 para estar entre 0 e 100%. Eu posso configurá-lo aqui como 128, mais ou menos 50%. Poderia ser qualquer valor, é só um valor inicial. Fast Mode Disabled. O estado quando tiver idle, quando não tiver quando tiver Dead Cycle 0 é simplesmente nível 0, tá? Isso aqui você pode programar lógica invertida. E pro PWM é isso, tá? Eu posso configurar outro canal PWM aqui usando esse mesmo timer e configurar da mesma forma, certo? A diferença é que para um mesmo timer eu só posso ter uma frequência de PWM. Então, se eu quiser algo diferente de 15 kHz, eu não posso usar o mesmo timer desse PWM1 aqui, já que eu configurei ele para 15 kHz. E vamos usar o timer 2 para configuração de encoder. Para a gente vir na configuração, encontrar a configuração de encoder, a gente tem que vir aqui nesse menu dos canais combinados e selecionar o modo encoder. A gente pode verificar que as configurações são parecidas, tá, com o do timer simples e com o PWM, só que nesse caso a gente não deseja ter um prescaler, certo? A gente coloca aqui como sem divisão, ou seja, 0. Por quê? Porque senão a gente vai acabar contando menos pulsos do que o sinal que está sendo gerado. Quando é que eu posso utilizar isso aqui no encoder? Caso o encoder seja um encoder com muitos pulsos por volta e você tem um sistema que gire com uma frequência muito alta, você pode desejar usar esse prescaler para dividir esse clock de entrada para que o microcontrolador tenha mais tempo para tratá-lo, tá? Para que o contador não estoure com facilidade. O modo de contagem é o up, então se você a depender da fase entre o A e B, você vai ter a contagem up para cima, com decrescente, e se a fase for inversa, você vai ter a contagem decrescente, você vai ter sinais com valor negativo. Para esse timer aqui, o timer 2, o valor do counter é de 32 bits, certo? Nem todos os timers possuem contadores de 32 bits. Esse aqui, por exemplo, é um contador de 16, ok?
para esse contador de 32 bits, o limite inferior é 0 e o limite superior é 2 elevado a 32 menos 1. Eu desejo iniciar esse contador aqui com o valor 0. Divisão de clock não vamos utilizar nenhuma. Não vamos utilizar o auto reload preload, certo? Não vamos usar também a saída do timer para disparar algum evento em algum outro de periférico do hardware. Então a gente vai deixar trigger output do jeito que está, como padrão. Vamos direto para a funcionalidade de encoder. Encoder mode. Existem dois tipos duas formas de se trabalhar com o sinal do encoder, certo? Uma delas é só fazer a leitura na transição do primeiro sinal do encoder. Uma segunda forma é trabalhar com as transições do segundo sinal. E a última forma é você trabalhar com transições nos dois sinais, o que multiplicaria a sua contagem de pulsos por volta por 4. Certo? No caso, você tem um aumento de número de pulsos por volta elétrico, já que o mecânico continua o mesmo, dependente apenas do datasheet do encoder. Tá? Se você selecionar essa opção aqui, T1 e T2, você pode configurar o edge para as duas entradas, tá? Qual será a transição que será lida, a direção, que no caso só tem opção, se você vai dividir individualmente cada uma das entradas por algum valor, o que pra gente não é interessante, e se você vai usar algum filtro. Eu vou configurar apenas para ele ler um sinal para esse caso, e está pronta a configuração.